E enquanto o sul do país vive uma tragédia provocada pelo excesso de chuvas, Mato Grosso passa por uma seca que tem previsão de ser histórica. Mas por que afinal estamos assistindo a estes eventos climáticos tão extremos? Isso seria esperado? Poderia ter sido evitado? É o que nós vamos conversar agora na entrevista desta segunda-feira aqui do Jornal do Meio-Dia com o climatologista Rodrigo Marques, que também é professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde, bem-vindo. Professor, temos desastres climáticos aí no mundo todo. Aqui no Brasil, tem uma estiagem severa na Amazônia e essa trágica enchente lá no Rio Grande do Sul. Dá tempo ainda para salvar o planeta? Olha, sobretudo em relação aos efeitos que nós temos, feitos na natureza, e é importante saber que o nosso regime de chuvas aqui no estado, ele é totalmente dependente da existência da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela funciona como um filtro, e uma grande esponja que absorve a umidade e aos poucos ela vai liberando a umidade, que se desloca para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul, causando essas chuvas. Se eu diminuo o volume de floresta, eu diminuo a água disponível. Então, quanto menor a área de floresta, menor a água disponível, menos chuvas para cá. Esse caso específico que a gente está tendo agora, de seca severa na Amazônia e excesso de chuva no sul, é muito característico de quando eu tenho El Niño. Então, como nós viemos de um evento de El Niño, ele está começando a se desfazer agora para dar lugar à Laninha, que deve se firmar agora no segundo semestre, tá? Então, esses períodos de seca na Amazônia e chuva no sul é muito característico do fenômeno do El Niño. Professor, e a gente pode atribuir essas mudanças que parecem cada vez mais extremas à ação humana? O planeta passa por isso a cada determinado ciclo? E onde está a nossa responsabilidade de fato? Então, o que muda para agora dizerem que é o homem, que é o principal responsável? Nunca se verificou uma mudança tão brusca, tão drástica no clima em tão curto período de tempo como estamos vendo agora. É isso que diferencia essa mudança climática das outras mudanças que ocorreram no passado. Nunca teve uma mudança tão brusca, tão rápida, em tão pouco período de tempo, e é por isso que o homem, com o aumento dos gases de efeito estufa para a atmosfera, tem contribuído para isso. E o que é que explica isso, professor? Como? O que é que explica isso? Bom, num período de tempo tão curto, tantos desastres climáticos. Aí entra uma outra questão. Primeiro, a parte técnica da climatologia, que são o porquê que tem chovido tanto assim para dar, por exemplo, essas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, fenômenos que aconteceram, em conjunto. No caso específico do Rio Grande do Sul, você teve um bloqueio atmosférico, uma área de alta pressão que gerou essa onda de calor aqui no centro-oeste, a umidade se deslocando da Amazônia direto para o sul e as chuvas ficando restritas ao Rio Grande do Sul sem conseguir avançar sobre o restante do Brasil. Isso fez com que tivesse esses volumes de chuva muito grandes. E aí entra a atividade humana, a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, ocupação de áreas passíveis de alagamento. Porto Alegre, para você ter uma ideia, 80% da expansão imobiliária de Porto Alegre ocorreu nas áreas suscetíveis a alagamento. Professor, e diante disso, o que os nossos governantes devem fazer, já que as mudanças estão aí, podem até ser consideradas um novo normal, digamos, não é? Cada vez mais frequentes e extremas. O que eles podem fazer para diminuir o impacto disso na vida das pessoas, Como a gente tem visto no Rio Grande do Sul, as chuvas têm previsão de continuarem ocorrendo por lá, milhares de pessoas desabrigadas, e parece que as autoridades nada fazem, para prevenir essas catástrofes. Uma das coisas que a gente pode observar no caso do Rio Grande do Sul, em todos os outros casos, é que toda vez que tem uma tragédia, se verifica que os recursos que deveriam ser alocados para a prevenção dos desastres não foram alocados. Começa por aí.
né? Parece que precisa ter a tragédia para daí Sim. todo mundo sair gritando que precisa de recurso e etc. Mas as ações preventivas, elas nunca são feitas. Esse é um problema que nós precisamos rever, né? E segundo, rever a forma como nós pensamos a ocupação das cidades. Por exemplo, em algumas cidades no mundo já foram feitos, por exemplo, recuperação de áreas verdes, de áreas naturais, e essas áreas com vegetação funcionam como uma grande esponja absorvedora da chuva para que não se alague, né? Aqui em Cuiabá nós não temos essa política, muito pelo contrário. Sim. Né? Final do ano nós tomamos conhecimento em uma audiência pública na Câmara de Vereadores, pelos próprios vereadores, que Cuiabá aprovou agora recentemente que o lote mínimo em Cuiabá pode chegar a 70 metros quadrados. E aí os vereadores querem discutir cidade verde se eu não tenho nem quintal para plantar uma árvore. Agora, quando acontece tudo isso, e lá no Congresso, por exemplo, discutem formas, né? Discutem leis que podem destruir mais um pouco ainda a floresta amazônica. A ameaça na Amazônia é de 15 milhões de hectares. No Pantanal, mais de 7 milhões de hectares. Aí é difícil, né? Muito complicado, sobretudo porque o primeiro setor que vai quebrar economicamente por conta das adversidades de alta temperatura e escassez de chuva é o agronegócio. Eles são os setores que mais dependem de um regime de chuvas e temperatura dentro de uma normalidade. Né? Então, basta ver o prejuízo que vai ter lá no sul agora, no Rio Grande do Sul. E mesmo quando você traz para o Mato Grosso, se você pensar que conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a chance de ter chuva intensas com granizo, imagina o impacto na lavoura, né, de uma chuva intensa, de poucas horas e ainda com granizo. Professor, a gente observa também, não só no Brasil, mas outras grandes potências econômicas, exemplo da China, até Estados Unidos, que quando interfere na economia, essas ações ambientais, elas não acontecem, né? É preciso uma mudança de comportamento também, porque essas emissões de gases, desmatamentos, poluição do oceano também, dos oceanos, eles acabam acarretando mudanças para nós, né? Estamos todos juntos nisso, né? Então, é preciso que haja uma ação global, isso não tem sido tão observado. Na verdade, o que cada país discute é o que é melhor para ele. Sim. Né? Por exemplo, pensando a nível de Brasil e a nível de Mato Grosso, a maior contribuição que nós podemos dar para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é acabando com as queimadas no estado. Porque o Mato Grosso é um dos principais emissores de gases de efeito estufa do Brasil e a nossa fonte de emissão são as queimadas. Né? Então, o governo passou da hora do governo do estado entender que não tem como discutir queimada, né? Tem que acabar com ela, não pode mais ter e a punição esse tipo ser de pesada prática. Para quem faz isso. E a punição pesada. Qual é o grande problema? As queimadas são o método de limpeza mais barato que tem, né, para as áreas. E aí, quando tem o desmatamento, ocorre o que o senhor falou. E agora estão até conversando, tem uma polêmica danada aqui no Ministério Público que pode anistiar a reparação civil de quem desmata ilegalmente. Esse é um problema muito sério e que grande parte do setor do agro já entendeu, entretanto tem uma minoria que causa um estrago terrível, né? Mas que não se concebe a existência do agronegócio da forma como a gente conhece ele hoje, se eu não tiver a existência da floresta amazônica. Porque o nosso regime de chuvas é totalmente dependente da existência da floresta amazônica. A umidade que a floresta amazônica emite, né, ela vai em direção à Cordilheira dos Andes e desce no que nós chamamos de jatos de baixos níveis. Né? Então você forma um corredor de umidade, alguns chamam de rios voadores, né? Que vem, e só para você ter uma ideia, é tanta água que é equivalente à vazão do rio Amazonas. Então a gente não pode desconsiderar que nós dependemos da existência da floresta amazônica. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada.